Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje vou trazer uma ação que está indo muito bem, obrigado. Que o governo não atrapalhe, sim ajuda, de um setor ali que vai muito bem, vento em popa, que é a Direcional. Poderia substituir a Direcional aqui pela Cury, duas empresas que estão indo muito bem, construtoras, incorporadoras de empreendimentos populares. Vamos lá, vamos falar sobre a Direcional para quem está posicionado. Por quê, pessoal? Além do setor ser beneficiado com a gestão atual do Palácio do Planalto, nós temos também na Direcional um viés, né, uma política muito amigável para dividendos, tá? A política da companhia, especificamente. Então a gente vai comentar sobre o perfil corporativo, vai falar sobre seus resultados que só melhoram, a estrutura de capital redondinha, tá? Um pouquinho do filme, 2015 para cá. Caímos no valuation, tá? Do valuation relativo também em relação à companhia. E aí eu falo bastante sobre o dividendo. A empresa tem uma política de dividendo sólida, não é só por causa do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, do crédito subsidiado. Não, ela vinha já de bons pagamentos de 2018 para cá. A gente fala sobre o mapa de calor, as datas mais bacanas, e a gente cai no cenário macro, que por hora a empresa dá de ombros, e a gente termina com análise técnica. Por que análise técnica, pessoal? Porque chegou em alvo, né? Tá ali em um momento de bastante, não digo euforia, mas o preço segue o lucro evoluiu bastante. Então, nesse momento, eu vou trazer para você que é acionista da Direcional, tá? Quais seriam os principais suportes para 2024 ao longo desse segundo semestre, praticamente semestre. Falo com vocês dia 21 de junho. E o céu é o limite por hora, uma empresa que está em um setor que não vê, né, Brasília atrapalhar, muito pelo contrário, só ajuda, tá? Disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Vamos lá, pessoal, aqui no canal a gente tem pelo menos uma vez por dia o compartilhamento de uma tese de investimento, uma curiosidade ou uma atualização operacional. No caso da Direcional, tá? Se você quiser começar pela tese de investimentos, pessoal, venha no perfil corporativo. Aliás, todas as companhias do setor de imobiliário, né, do imóvel, construção civil de maneira geral, é sempre interessante você olhar a atuação geográfica e qual que é o perfil dos empreendimentos da companhia. A Direcional tem uma atuação forte em Minas Gerais, tá? Mas ela tem tentáculos em Manaus, Salvador, Fortaleza, Distrito Federal. Belo Horizonte seria ali, na minha opinião, o mais forte. Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e recentemente também interior de São Paulo, tá? Agora, qual que é o perfil da companhia? Tá? O perfil está no desenvolvimento de empreendimentos populares e de médio padrão e atuação em diversas regiões. Bacana. Aqui, pessoal, é bem importante, porque o foco dela principal é ou são os empreendimentos populares. E o de médio padrão, recentemente, com o Minha Casa Minha Vida mais gourmetizado, com faixas mais elevadas nos valores dos financiamentos, a Direcional entrou com tudo nisso. Tá? É uma empresa totalmente pronta, tá, para um ciclo, vamos assim dizer, de crédito subsidiado e desenvolvimento de empreendimentos populares e de médio, baixo padrão. Tá? Então ela consegue, ou está conseguindo, né, evoluir bastante nos seus fundamentos. É uma empresa que cresce ou cresceu 2023 em relação a 2022. 2024 está acelerando o crescimento. Então a gente teve quase que 50% mais lançamentos no primeiro TRI 24 do que no primeiro TRI 23. Vendas pela primeira vez, ou se não foi a primeira vez, o pessoal está batendo ali acima de 1 bi. Então 63% de crescimento em relação ao primeiro TRI de 23. O primeiro TRI 24 reportou. Lucro líquido mais do que dobrou, né? 156% de crescimento. Tá? É uma small cap? Sem dúvida nenhuma. É uma empresa focada, tá, em empreendimentos populares e de médio padrão? Sim. Tá? Você tem que saber na tese de investimentos que você vai estar bem conectado ali com um tipo de empreendimento. E aí você tem que estudar o déficit habitacional, o governo que está ajudando ou não. Então, governos petistas está estampado, né? Você vai ali para o consumo das famílias e vai também para crédito subsidiado imobiliário, principalmente Minha Casa Minha Vida, que contemplou em um primeiro momento lá atrás, uma década atrás, mais empreendimentos populares, simples. Agora tem uma faixa um pouquinho acima, tá? Uma classe média baixa, uma classe média média. E a Direcional abraçou com tudo. Ela tem 3 marcas ali, né? A Riva, 2 marcas na verdade, se eu não me engano, né? A Riva, a Direcional, não sei se a Legado é marca também, mas Riva e Direcional sendo mais popular, Riva sendo para classe média, e vocês percebem a evolução recorde de vendas, tá? Evolução recorde de vendas, inclusive em 2024, mesmo com a alta da curva de juros. Em 2023 nós tivemos a queda da Selic, mas em 2024 nós tivemos a abertura, estamos tendo, né, a abertura da curva de juros, como mostra nesse gráfico aqui, junto com o dólar,
né, lá fora e o dólar aqui dentro, a gente está vivendo um estresse, tá, do CDI, por exemplo. E mesmo assim a empresa reportando ótimos resultados, não só nos lançamentos, ou seja, potencial receita, mas na finalização de vendas. Tá? E o distrato, o cancelamento de contratos não passam nem perto ainda dos resultados da companhia. Com isso, ela consegue, tá, estruturar melhor o seu capital, ver ali uma dívida líquida, patrimônio líquido super tranquilo. Tá? Então, nada a cornetar na estrutura de capital nesse momento. E é uma empresa que faz caixa em 2 dígitos. Né? Subiu aí 10% o seu caixa do primeiro TRI 23 para o primeiro TRI 24, 1,1 bi. Então, literalmente, pessoal, a companhia hoje vive, se não o seu melhor momento na história, tá? Um dos. E a gente pode também colocar o seguinte sentido. Patinou durante nossa última recessão, 2016? Patinou. Teve prejuízo em 2017 e 2018. Mas em 2019 já virou. Tá? E mesmo com o prejuízo, pessoal, é uma companhia que rapidinho conseguiu ali capital, não necessariamente diluiu muito o seu acionista. Então, olhar para follow-on, olhar para suas debêntures é sempre bem importante, principalmente follow-on no mercado de construção civil. Uma empresa que fez caixa livre, tá, até 2022, certo? Até 2022. 2023, tá? Aqui já tem uma nota de atenção, então também parte do ciclo da companhia já vê financiamentos sendo feitos e aí o fluxo de caixa já não é positivo, tá? Já não foi positivo em 2023. Então, a gente está no topo da crista, ou muito próximo disso, a gente nunca consegue descobrir o topo, né? Por isso é importante saber que a rentabilidade dela foi estupenda, difícil acreditar em mais rentabilidade, ou pelo menos um espelhamento da rentabilidade dos últimos 24 para os próximos 12 meses. Tá? Parabéns para você que surfou. O que eu vou falar na análise técnica agora, também utilizando o valuation da companhia, são as possíveis retrações, né? As possíveis quedas que a ação pode ter, mesmo ainda com um resultado extremamente florido. O importante é que se tivermos recessão, se tivermos desaceleração, se de repente mudar a administração do Palácio do Planalto em 2026, por exemplo, a companhia, a priori, tem um balanço redondinho. Então ela aguenta mudanças de política e também uma possível recessão melhor do que aguentou, por exemplo, em 2015, 2014. Uma empresa que está com uma alavancagem hoje quase caixa líquido. Quase caixa líquido. 2015, por exemplo, o último ano lucrativo antes da recessão, ela lucrava 150 milhões, tá? Com uma margem de 10% e uma dívida de 1,6, dívida líquida EBITDA. Agora ela lucra 350, indo para os seus 480, tá? Com uma margem de 16%, então aumenta vendas e aumentando margem, tá? Um ROI de 18 contra 9 naquele período de 2015 e uma alavancagem 3 vezes menor, até mais do que isso. Tá? Então, sim, companhia redondinha, talvez seja uma companhia tática sempre que a gente tiver aí crédito subsidiado, desenvolvimento de empreendimentos populares. Valuation, eu não dou muita atenção, a não ser para dívida, pessoal. Então, por hora, para as empresas construtoras e incorporadoras, eu sempre olho dívida. Pode ser dívida pelo patrimônio, pode ser dívida pelo EBITDA. Pelo EBITDA está 0,40. Então, assim, seca, seca, seca. O desconto não existe. Uma empresa que sai de 40% do patrimônio negociado em 2015 e hoje está negociando a 2 vezes o patrimônio. Tá? Então, com certeza, né, ela não de 300% mais aí de evolução no seu múltiplo, não está no desconto. Tá? Óbvio que quando a gente vai para o lucro ou para o EBIT, a gente vê a companhia baratinha, porque o lucro aumentou. Só que a gente tem que saber que a política está favorecendo, né? O fiscal brasileiro ali simplesmente subsidia, e muito bem, tá? Esses empreendimentos. Então, uma mudança política, por exemplo, bate nesse tipo de setor. O investidor, sabendo disso, tá? Ele vai para a análise técnica um pouco mais educado e lê o valuation também, de certa maneira, com mais pés no chão. Uma política importante da companhia agora, e não do fiscal, né? Do crédito subsidiado da Caixa, é a gente olhar para os dividendos. Uma empresa que, sim, tem no seu DNA o pagamento de dividendos. Tá? Nos últimos 5 anos, se a gente pegar o dividendo líquido, tá? Já excluindo os 15%, nós temos aí uma empresa com 2,8% de yield. Um preço teto de R$ 12,13, então não está barata, né? Hoje a companhia está negociando a R$ 25, R$ 24. Certo, pessoal? Então, assim, é uma empresa que paga sim dividendos, mas o ciclo está no topo da onda. Se você está posicionado, o que eu faria? Né? Diminuiria as compras ou até deixaria ela, tá? Como quarentenada para a parte positiva, né? Aportaria nas empresas que estão cedendo, ou no CDI+, ou no IPCA+, tá? Porque deve render um pouquinho mais do que a companhia. Nos próximos, principalmente, a gente está olhando ali para um ciclo eleitoral
que faz sentido para a companhia, né, que é principalmente o de presidência, para 2026, estamos rumando para metade de 2024. Então, diminuir os aportes ou ir para renda fixa em relação com o dinheiro que você investiria na companhia para renda fixa faz um pouco sentido, não 100%, mas ter um peso maior fora das ações. Por quê? Porque apesar dos múltiplos estarem cristalinos, a gente em algum momento deve ver uma estabilização. Tá? E só de estabilizar o lucro, ainda com juros muito altos, a alavancagem pode apertar um pouquinho, o dividendo pode diminuir, e aí vocês sabem que o mercado dá aquela chiada. Tá? Em 2023 foi pago em dezembro, a data corte, 2022 também. Então esse ano aqui, o dividendo está por vir. Quando, pessoal? Dezembrão, tá certo? No Price Action, tá? Vocês podem perceber a evolução. Parabéns para você que apostou. Era um trade claro, né? Era um investimento claro com a eleição do Lula. Apostar em empresas do setor de construção, em empreendimentos populares. A Cury, a Direcional, na minha opinião, são as redondas. A Tenda é a quadrada. Então você que apostou na Cury, você que apostou na Direcional, foi muito bem. Tá? E continua muito bem. Vejam que este é um gráfico mensal. Tá? Esses foram os 4 últimos meses de alta, praticamente. Tivemos aqui um mês de baixa com a recuperação já logo na sequência. Tá? Então, bem melhor do que o Ibovespa. Bem melhor mesmo do que o Ibovespa. Agora, já completou 2 grandes ciclos de alta, ciclos de análise de preços, tá? O ciclo das eleições, que é esse aqui, ó. Bom, 2020, julho de 2022 ali, quando começou o ciclo das eleições. Beleza? Esse cara aqui, lá nos 24,40, já foi conquistado. Agora, o que eu aguardo, tá? Eu aguardo pelo menos uma quedinha aos moldes aqui de 2023 nas eleições mesmo, tá? Segundo turno, e 2023 final do ano. Tá? São as duas volatilidades que a gente pode aqui colocar no futuro como sendo um desconto até 2026, né? Até as próximas eleições. Então, 32% aqui, 27% acolá, R$ 5,60 em uma queda, R$ 5,94 em outra. Tá? Colocando isso a preço futuro, tá? E dando mais vazão aqui para a porcentagem, tá? A gente iria lá para os R$ 18,03, tá? E aqui nós voltaríamos para o R$ 19,50. Legal. Tá? Combina muito bem nas minhas regiões aqui de suporte, tá? Ou de boas compras, se assim você preferir. Quando que eu voltaria a comprar Direcional, acreditando na tese até 2026, pelo menos, até as primeiras pesquisas ou o resultado das eleições, por exemplo. Tá? 18,63, R$ 20,39 com o final, né? O frigir aqui dos ovos, sendo ali o 17,27, tá? Esses são os descontos da Direcional para você acreditar em mais um ciclo, tá? Em mais um ciclo de alta, 1, 2, 3 ciclos de alta nós tivemos desde as eleições. Beleza, pessoal? Qual que é o tamanho do ciclo de alta para você também pôr no papel a rentabilidade? Bom, ele teve 111% em um, no outro ele teve 90%. Tá? Agora, os menores, mais recentes, a gente vai para 55% e o atual, se considerarmos topo aqui, 66%. Vejam que R$ 9,00 a R$ 10,70, tá? R$ 9,00 a R$ 10,70, ou seja, qualquer que seja o fluxo que você escolha, pessoal, da empresa e de repente uma reeleição petista muito provavelmente vai expor mais um ciclo de alta para a companhia, muito provavelmente. O importante é identificar as vendas para tentar aumentar os aportes, tá? No fim das mesmas. E é por isso que eu coloco essa região aqui como sendo a candidata para o próximo início de ciclo de alta, para você de fato navegar e capturar 50% a 100%. Bate qualquer índice de renda fixa, mas é importante comprar bem. É uma empresa cíclica, é uma empresa que tem muito designada ali quando que ela se beneficia, tá? Ciclo de construção civil ela se beneficia porque é uma empresa redondinha, demora 2017, 2018 no prejuízo, mas depois 2019, 2020 e 2021, mesmo antes da administração petista começar, já lucrava e aí agora só está sobre anabolizantes, tá? Então é importante saber que independente da política é uma empresa redondinha, mas que tem um solavanco atual, tá? E dentro desse DNA ela cede ali os pontinhos, o valor que eu falei para vocês, que recentemente geraria, né, as melhores compras entre 17,30 e 18,60, tá? 20,40 também. Beleza, pessoal? Essa aqui é a Direcional. Eu sei que foi um investimento óbvio, né, mas nem todo mundo faz, nem todo mundo fez. E a Faria Lima quietinha ali, durante queda do Ibovespa, alta do dólar, abertura de juros, compra Direcional, compra Cury, né? Até vou colocar o gráfico da Cury
aqui para vocês e vou voltar à análise gráfica. Esse é o gráfico da Cury, pessoal, outra companhia que também investe, né, também tem como perfil corporativo empreendimentos de empreendimentos populares, tá? É uma empresa do grupo Cirela. Então vejam, né, como é nítida aqui o movimento, nítido o movimento de alta, tá? A Cury também muito próximo de finalizar um ciclo de alta, ainda não, tá? Ela tem alvos ali em 21,62, chegando até o 19,49 já bateu. Então é natural a gente esperar um pouco de lateralização dessas companhias. Caso aconteça, a janela até 2026 ainda vai ser mais de compras do que de vendas, né? Agora, após 2026, a gente pode ter algum tipo de reversão para esse perfil de companhia na bolsa. No mais, pessoal, agora sim, um grande abraço, até o próximo vídeo. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.